6 milhas em uma estrada pavimentada. Isso dá uma caminhada de 2 horas. Mas no meio de uma nevasca histórica no território de Ironwood, com visibilidade zero e a temperatura caindo para 30 graus negativos, 6 milhas são uma sentença de morte, especialmente quando você está carregando 108 quilos de peso morto. Sarafina Cross não sabia que o lobo moribundo que encontrou sangrando na neve era Florence Blackwood, o implacável rei alfa que havia conquistado metade do continente. Ela só sabia que ele era pesado. Ele havia sido envenenado. E se ela parasse de se mover, ambos estariam congelados como estátuas pela manhã. Esta é a história real da ômega solitária que desafiou as leis da física e a política da matilha para salvar um monstro, e como esse monstro acabou por colocar o mundo de joelhos para reivindicá-la. O vento não uivava na selva de Ironwood. Ele gritava. Era um som que rasgava os pinheiros e sacudia os ossos das montanhas. Para Sarafina Cross, uma ômega de 23 anos que vivia em exílio autoimposto, o som era geralmente um aviso para ficar dentro de sua cabana fortificada. Mas naquela noite, o vento trazia outra coisa, um cheiro. Era fraco, enterrado sob o cheiro metálico do ozônio e do gelo. Mas para o nariz sensível de uma ômega, era inconfundível. Cobre, podridão, aenitum, erva-lobo. Sarafina ajustou a alça de sua pesada jaqueta de lona, suas botas rangendo na neve fresca de 60 centímetros que havia caído desde o meio-dia. A maioria dos ômegas foi projetada para a vida doméstica, para o lar e a família. Mas Sarafina era um erro da natureza. Ou pelo menos era o que seu antigo bando, o Sindicato do Rio Prateado, lhe dizia antes de expulsá-la. Ela era muito perspicaz, muito quieta e muito resistente para uma vida tranquila. Ela o encontrou a 5 quilômetros a leste da sua propriedade, perto da margem congelada e irregular do Echo Creek. Ele não era apenas um lobo. Era um tanque envolto em pelagem negra como a meia-noite, mesmo enrolado em posição fetal, meio enterrado na neve. Seu tamanho era assustador. Um alfa, um líder, a julgar pela largura de seus ombros e pela densidade de sua pelagem. Mas a neve ao seu redor não era branca. Era uma mistura de vermelho e preto. Sarafina se aproximou com cautela, segurando sua faca de caça. Lobos solitários eram comuns tão ao norte, e um solitário moribundo era perigoso. Ei, ela gritou, sua voz levada pelo vento. Se você vai me matar, faça isso agora. Estou congelando. O lobo não se moveu. Ele nem mesmo rosnou. Sarafina se ajoelhou, seus joelhos afundando na lama. Ela tirou uma luva e pressionou a mão nua contra o flanco do lobo. O calor que emanava dele estava errado. Era uma febre alta, uma fornalha biológica chegando ao ponto crítico. Ela verificou o ferimento em sua pata traseira. Era um corte profundo e irregular, provavelmente causado por uma lâmina serrilhada, mas as bordas da carne borbulhavam com uma espuma verde doentia. Um veneno modificado para lobos, o material militar, do tipo que não apenas suprimia o lobo, mas apodrecia o humano dentro dele. Você está muito longe de um hospital, grandalhão, ela murmurou batendo os dentes. Ela tinha 2 opções, deixá-lo. A natureza o levaria em menos de 1 hora. O veneno pararia seu coração, ou o frio desligaria seus órgãos. Era a escolha inteligente, a escolha segura. Trazer um alfa desse tamanho para seu santuário era suicídio. Mas Sarafina olhou nos olhos do lobo. Eles estavam entreabertos, apenas uma fenda. Não eram do amarelo selvagem de um louco enlouquecido. Eram de um azul cobalto penetrante e lúcido. E estavam aterrorizados, não com a morte, mas com o fracasso. Droga, ela sussurrou. Ela desenganchou o trenó de sobrevivência que arrastava atrás de si, um tobogã de plástico resistente normalmente reservado para transportar carcaças de alces. Isso vai doer, ela o avisou. Colocá-lo no trenó levou 20 minutos de esforço agonizante. Ele era puro músculo, denso e pesado. Ela teve que usar um sistema de alavanca com uma corda jogada sobre um galho de pinheiro baixo apenas para levantar a parte superior do corpo dele o suficiente para deslizar o trenó por baixo. Quando ele estava amarrado, Sarafina estava suando, apesar da temperatura abaixo de 0, seus músculos gritando. Então começou a caminhada de 10 quilômetros. O GPS em seu pulso piscou e morreu. A bateria se esgotou com o frio. Ela teve que navegar pela memória e pelo contorno das árvores. O primeiro quilômetro foi adrenalina. O segundo foi determinação. No terceiro quilômetro, a nevasca se intensificou até se tornar uma tempestade de neve. A corda cravou-se em sua cintura, esfregando a pele até ficar em carne viva através de 3 camadas de roupa térmica.
Cada passo era uma batalha contra a física. O trenó prendia nas raízes. Afundava na neve fofa. Por 2 vezes, o lobo convulsionou, suas mandíbulas enormes mordendo o ar, enquanto o veneno reescrevia seu sistema nervoso, quase derrubando o trenó. "Fique comigo!" Ela gritou acima do vento, embora não soubesse por que se importava. "Não ouse morrer depois que eu arrastei seu traseiro pesado por uma crista perigosa." No quilômetro 8, Sarafina entrou em estado cinza. Era uma resposta fisiológica sobre a qual ela havia lido, em que o corpo para de registrar a dor e simplesmente se torna uma máquina. Passo, puxar, respirar. Passo, puxar, respirar. Sua visão ficou embaçada. Ela não conseguia sentir os dedos dos pés. Ela sabia logicamente que estava ficando com queimaduras de frio nas bochechas, mas a sensação era distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. O lobo choramingou. Era um som baixo e patético que não deveria ter vindo de uma criatura daquele tamanho. Ela parou e se virou. O lobo tremia violentamente, a febre dando lugar à hipotermia. O veneno estava vencendo. Sarafina cambaleou de volta para o trenó. Ela desabou em cima dele, enterrando o rosto em seu pelo áspero e ensanguentado. "Não consigo", ela sussurrou. "Não consigo me mover." Ela fechou os olhos. Seria tão fácil dormir ali. Apenas uma soneca rápida. Não. O pensamento era nítido, estranho. Não era a voz dela. Sarafina ofegou, abrindo os olhos rapidamente. A ligação mental era fraca, instável como uma conexão de rádio ruim. Mas estava lá. Este lobo não era apenas um alfa. Ele era poderoso o suficiente para forçar uma ligação telepática com uma estranha, enquanto estava comoçado. "Levante-se, Mandona", ela sussurrou, forçando-se a ficar de joelhos, mesmo morrendo. "Você é Mandona." Ela agarrou a corda. Ela gritou, um rugido primitivo de desafio que ecoou contra o vento uivante e jogou seu peso para frente. O trenó se moveu. A última milha levou 2 horas. Quando a silhueta de sua cabana finalmente apareceu, através do branco rodopiante, Sarafina não sentiu alívio. Ela não sentiu nada. Ela arrastou o trenó pela rampa até sua varanda reforçada, chutou a trava da porta para abri-la e arrastou o alfa para dentro. Quando o calor da cabana os atingiu, o lobo soltou um longo suspiro trêmulo e ficou mole. Sarafina trancou a porta, deslizou pela parede e ficou olhando para a enorme fera sangrando em seu tapete. "É melhor você valer a pena", ela sussurrou. Então a escuridão a tomou. Sarafina acordou com o cheiro de madeira queimada e uma dor surda e latejante em todo o seu corpo. Ela estava no chão. Ela havia desmaiado Ela olhou para o relógio de parede. 4 horas. O pânico aumentou. O lobo. Ela se levantou rapidamente com as pernas bambas como gelatina. O lobo estava onde ela o havia deixado, mas ele havia mudado. A transformação forçada havia acontecido enquanto ela dormia. A enorme fera negra havia desaparecido. Em seu lugar, deitado nu e tremendo em seu tapete manchado de sangue, estava um homem, e não qualquer homem. Sarafina estava isolada há 3 anos, mas ainda recebia notícias pela internet via satélite. Ela conhecia o rosto, a mandíbula angular e afiada, a cicatriz que atravessava a sobrancelha esquerda, a presença brutal e imponente, mesmo em repouso. Florence Blackwood, o rei alfa da Aliança Ocidental, o açougueiro das terras ermas. "Oh Deus", Sarafina sussurrou, recuando até bater na bancada da cozinha. "Eu sequestro o rei. Se ele morrer aqui, sua matilha, a guarda obsidiana, destruirá o mundo procurando por ele. E quando encontrarem seu corpo na cabana dela, não se importarão que ela tenha tentado salvá-lo. Sentirão o cheiro dela nele e a executarão por regicídio. Ela tinha que salvá-lo. Não mais por bondade, mas por autopreservação." Ela entrou em modo de triagem. Sarafina não era médica, mas viver sozinha na selva exigia um certo nível de competência médica. Ela o arrastou, ele ainda era pesado como um humano, com quase 1,95 metros de altura e músculos densos, para um colchão que ela puxou para perto do fogão a lenha. O ferimento em sua coxa era horrível. A carne estava ficando cinza, as veias ao redor ficando pretas. "Ok, Sua Majestade", ela murmurou, prendendo o cabelo para trás. "Isso vai ser ruim para nós dois." Ela pegou seu kit médico e um pote de seu próprio remédio caseiro. Uma mistura de lascas de prata trituradas, mel cru e carvão. Era um antigo remédio ômega, algo que sua avó lhe ensinara. A medicina moderna tratava o veneno de lobo com produtos sintéticos. A medicina antiga tratava-o retirando o veneno. Ela esterilizou um bisturi. Tinha de cortar a carne necrosada. Quando a lâmina tocou na pele dele, a mão de Florence disparou,
agarrando-lhe o pulso com uma força que ameaçava esmagar o osso. Os olhos dele abriram-se, azuis cobalto, dilatados. Traidora selvagem, ele rosnou, sua voz um som rouco e arruinado. Solte ou você perderá a perna, disse Sarafina, sua voz trêmula, mas seu olhar firme. Fui eu quem te arrastou para fora do monte de neve, seu idiota. Se eu quisesse você morto, teria te deixado para os coiotes. Florence olhou para ela. Sua visão estava embaçada, entrando e saindo de foco. Ele viu um rosto pequeno e pálido de exaustão, olhos cinzentos enormes e uma cicatriz no queixo. Ela não cheirava como uma inimiga. Ela cheirava a agulhas de pinheiro, livros antigos e medo. Ele soltou o pulso dela e caiu para trás, batendo a cabeça no travesseiro. Faça isso. As 6 horas seguintes foram um pesadelo de sangue e vapor. Sarafina trabalhou incansavelmente. Ela removeu a parte podre, cobriu a ferida com a mistura de carvão e suturou-a. Ela forçou água misturada com eletrólitos pela garganta dele. Ela cobriu o torso dele com neve para baixar a febre, e quando os calafrios começaram, enrolou-o em cobertores de lã. Ao amanhecer, a nevasca havia passado, deixando o mundo lá fora enterrado em 1 metro de silêncio. Lá dentro, o único som era o crepitar do fogo e a respiração ofegante de Florence. Sarafina estava sentada na poltrona em frente ao colchão, com uma espingarda no colo. Ela não estava se arriscando. Por volta do meio-dia, ele acordou completamente. Desta vez, ele não se debateu. Ele passou de inconsciente a totalmente alerta em uma fração de segundo. Ele se sentou, fazendo uma careta quando os pontos puxaram, e examinou a sala. Seus olhos pousaram em Sarafina. Onde estou? Ele perguntou. Não era uma pergunta. Era uma ordem. Território Ironwood, setor 7. Minha cabana, respondeu Sarafina, sem se mover da cadeira. Quem é você? Sarafina cruzou os braços. Sou uma ninguém. Florence olhou para a perna dele, inspecionando seu trabalho. Ele traçou as suturas perfeitas e firmes. Ele cheirou o pus. Ele olhou para ela com uma expressão indecifrável. Você me carregou, afirmou ele. Meu lobo, ele se lembra. A neve, a corda. Você me arrastou. De nada. Por quê? Por quê? Por que me salvar? Você sabe quem eu sou. Eu sei que você é Florence Blackwood, disse ela. Eu sei que você cobrou impostos exorbitantes das rotas comerciais e executou o alfa da matilha Crimson no ano passado. Ele era um traficante de escravos, disse Florence friamente. Eu não disse que ele não merecia, retrucou Sarafina. Eu te salvei porque não gosto de coisas mortas no meu jardim. Isso atrai ursos. Pela primeira vez, um lampejo de diversão cruzou o rosto do rei. Isso suavizou as linhas severas de sua boca. Ursos, ele repetiu. E ela acrescentou baixinho, olhando para as mãos, porque ninguém merece morrer sozinho na neve, nem mesmo um rei. A atmosfera na sala mudou. A agressividade desapareceu de Florence, substituída por uma curiosidade calculista. Ele respirou fundo, inalando o cheiro da cabana. Era humilde, rústica, mas limpa. E o cheiro dela era reconfortante. Acalmou a fera furiosa dentro dele, que ainda lutava contra os resquícios do veneno. Minha matilha, disse Florence. Preciso entrar em contato com eles. Kaylee, meu beta. Ele precisa saber que estou viva. Sarafina enrijeceu. Seu beta? Cale Thorne? Sim. Então temos um problema, disse Sarafina, levantando-se e caminhando até a janela. Ela apontou para o leste, onde o zumbido fraco de um drone podia ser ouvido à distância. Por causa da adaga que tirei da sua perna. Ela enfiou a mão no bolso e jogou uma pesada lâmina serrilhada no colchão ao lado dele. O brasão da família Thorne estava gravado no cabo. Florence ficou olhando para a lâmina. O sangue sumiu do rosto dele, deixando-o cinza. A traição o atingiu mais forte do que o veneno. Kaylee, seu irmão de armas, seu segundo em comando. Ele não só te envenenou, Florence, disse Sarafina, com voz sombria. Ele está caçando você e, a julgar por aquele drone, ele acabou de nos encontrar. O drone pairava do lado de fora da janela com vidro fosco como um inseto gigante zumbindo. Era uma unidade de vigilância de nível militar, elegante e preta fosca, do tipo usado para rastrear alvos de alto valor em guerras urbanas, não para rastrear alces na Ironwood Wilderness. Abaixe-se, sussurrou Sarafina, engatilhando uma espingarda. Se Cale enviou isso, Florence rangeu os dentes, forçando-se a ficar de pé, apesar da perna trêmula. Uma equipe de ataque não está muito atrás. Precisamos ir embora. Não podemos fugir deles nesta neve. Não com sua perna, Sarafina contou, seus olhos examinando o perímetro de sua propriedade. E eles não vieram para conversar. Eles vieram para limpar uma ponta solta.
O drone de repente mergulhou. Uma grade de laser vermelha varria o interior da cabana. Um segundo depois, o vidro se estilhaçou. Sarafina não se abalou. Ela já esperava por isso. 3 anos atrás, quando o sindicato Silver River a exilou, ela não se encolheu para morrer. Ela se preparou para o dia em que o mundo tentaria tirar o pouco que ela ainda tinha. "Cozinha!" gritou ela, empurrando o Rei Alfa para o fundo da sala. Uma lata voou pela janela quebrada, batendo no chão. Granada de efeito moral. Sarafina chutou a pesada mesa de carvalho no momento em que a granada detonou. O estrondo foi ensurdecedor, uma pressão incandescente que sacudiu seus dentes, mas a mesa os protegeu do pior da explosão concussiva. Eles estão invadindo. Florence rugiu. Seus instintos gritavam para que ele se transformasse, rasgasse gargantas, mas o resíduo do veneno do lobo em seu sangue tornava a fera dentro dele lenta e indiferente. Ele estava preso em um corpo humano que parecia feito de chumbo. A porta da frente explodiu para dentro. Lasca de madeira se transformaram em estilhaços. 2 figuras vestidas com camuflagem branca de inverno e coletes táticos invadiram o local. Não eram lobos, eram mercenários humanos. Cale era inteligente. Ele sabia que enviar lobos para matar um rei alfa era arriscado. A biologia tornava difícil para um lobo atacar um líder. Os humanos não tinham essa inibição. Sarafina surgiu de trás da mesa. Ela não hesitou. Ela disparou a espingarda. A dispersão dos chumbos atingiu o primeiro mercenário na placa peitoral, levantando-o do chão e jogando-o de volta para a varanda. O segundo mercenário levantou um fuzil de assalto. Florence se moveu. Foi uma onda de violência. Apesar do ferimento, ele se lançou sobre a mesa, usando o impulso para derrubar o homem. Eles bateram no fogão de ferro fundido. Florence não confiava nas garras. Ele usava um combate corpo a corpo brutal e eficiente. Ele deu uma cotovelada na traqueia do homem, esmagando a cartilagem com um estalo repugnante. O mercenário caiu, ofegando por ar que não vinha. Haverá mais. Florence ofegava, encostado pesadamente na parede, com gotas de suor na testa. Sua perna estava sangrando através das bandagens novamente. "Trapur", ordenou Sarafina. Ela pegou uma mochila no canto, sua bolsa de fuga, e chutou um tapete na despensa. Debaixo dele havia um pesado anel de ferro. Ela o abriu, revelando uma rampa escura e estreita. Ele leva ao porão, que se conecta a um túnel que vai até o leito do riacho, cerca de 50 metros ao norte. "Vá. Não vou deixar você para proteger a retaguarda", rosnou Florence com seu orgulho à flor da pele. "Você é o alvo, Sua Majestade", gritou ela, empurrando-o em direção ao buraco. "Se você morrer, Cale vence. Se eu morrer, ninguém se importa. Agora vá." Florence olhou para ela, realmente olhou para ela. Seu cabelo estava despenteado, seu rosto manchado de fuligem, e ela estava dando ordens ao predador mais poderoso do continente como se fosse um filhote indisciplinado. E pela primeira vez em anos, Florence sentiu algo além de um cálculo frio. Ele sentiu respeito. Ele deslizou pela rampa. Sarafina o seguiu, parando apenas para pegar uma pistola de sinalização da prateleira e, crucialmente, um botijão de propano que ela usava para seu fogão de acampamento. Ela abriu a válvula, deixando o gás escapar para dentro da sala, e então jogou um maço de fósforos aceso no chão antes de mergulhar na escuridão. Eles se apressaram pelo túnel de terra, o cheiro de solo úmido e raízes enchendo seus narizes. Acima deles, botas pesadas rangiam no assoalho da cabana. "Livre, certo? Alvo, fora do campo de visão", gritou uma voz acima. "Sinto cheiro de gás. Recuem." Bum! A explosão foi abafada no subsolo, um baque surdo que sacudiu a terra do teto do túnel, mas a onda de choque os empurrou para frente. Sarafina saiu correndo da saída do túnel para a ravina gelada do leito do riacho, arrastando Florence com ela. Elas olharam para trás. Sua cabana, seu refúgio, seu lar por 3 anos, era uma fogueira. As chamas lambiam o céu cinza, enviando uma nuvem de fumaça preta visível a quilômetros de distância. Sarafina olhou para a estrutura em chamas. Seu maxilar se contraiu, mas ela não chorou. Lágrimas eram um desperdício de água. "Você perdeu tudo", disse Florence baixinho, observando o reflexo do fogo nos olhos dela. "Perdi uma casa", corrigiu ela, virando as costas para as chamas. "Mantive minha vida e, aparentemente, mantive a sua também. Isso deixa o placar em 1-0 para nós." Ela verificou o pente da espingarda. "Temos que ir embora. A fumaça atrairá todas as patrulhas em um raio de 32 quilômetros. E se Cale estiver nos rastreando, ele saberá que nos escondemos." "Para onde vamos?", perguntou Florence. Ele agora mancava muito.
a adrenalina diminuindo, deixando para trás a dor lancinante do veneno. Há um posto de guarda florestal em Black Peak, disse Sarafina, apontando para a cordilheira que se erguia à distância. Tem um rádio de ondas curtas. Tecnologia antiga. Cale não pode interferir. Podemos pedir ajuda. São 16 quilômetros morro acima, observou Florence. Então é melhor começarmos a andar, disse ela, oferecendo-lhe o ombro. Florence hesitou. Depois colocou o braço pesado dele em volta dela. Ele apoiou seu peso nela, e ela não cedeu. Eles se moveram juntos. Uma criatura de 3 pernas tropeçando na neve, deixando para trás os destroços ardentes do passado dela. A natureza selvagem não se importava com política, não se importava com reis ou ômegas. Só se importava com calorias e calor. E Sarafina e Florence estavam ficando sem ambos. 4 horas depois de começarem a caminhada em direção ao Pico Negro, o silêncio entre eles era pesado. O terreno era brutal. Inclinações íngremes cobertas por gelo escorregadio escondido sob camadas enganosas de neve em pó. Cada passo era uma negociação com a gravidade. Florence estava se deteriorando. O tratamento inicial que Sarafina havia feito era um paliativo, não uma cura. O veneno do lobo ainda estava em seu sistema, travando uma guerra contra seu fator de cura acelerado. Sua pele estava queimando ao toque. No entanto, ele tremia violentamente. Pare! Florence ofegou, com os joelhos cedendo. Ele deslizou pelo tronco de uma sequoia enorme, com o peito arfando. Preciso de 1 minuto. Sarafina olhou para o relógio. Eram 15 horas. A escuridão cairia em 1 hora. Não podemos parar aqui, disse ela, embora sua voz não tivesse a mesma firmeza de antes. Ela também estava exausta. Carregar o peso de um rei alfa, tanto física quanto metaforicamente, estava esgotando suas reservas. Ela olhou ao redor. Eles estavam em um matagal denso. Ele oferecia alguma proteção contra o vento, mas não o suficiente para a noite. Por que você estava aqui sozinha? Perguntou Florence com os olhos fechados e a cabeça inclinada para trás contra a casca da árvore. Você tem as habilidades de uma sentinela, não de uma ômega. Por que a matilha do rio prateado te exilou? Sarafina enrijeceu. Ela se ocupou quebrando galhos mortos para fazer uma pequena fogueira sem fumaça. Isso importa? Importa para mim. Florence sussurrou. Estou confiando minha vida a você. Quero saber quem você é. Sarafina fez uma pausa, um galho se quebrando em suas mãos enluvadas. Ela olhou para ele. O rei parecia destruído, pálido, suado, vulnerável. Era um lado dele que o mundo nunca via. Os tabloides o chamavam de Lobo de Ferro. Naquele momento, ele parecia um homem com medo de morrer antes de poder consertar seus erros. Não sou loba, disse Sarafina, a palavra com gosto de cinza em sua boca. Os olhos de Florence se abriram. Tenho a genética, continuou ela com voz monótona. Posso cheirar, posso ouvir. Eu me recupero um pouco mais rápido do que um humano, mas não consigo me transformar. Eu nunca me transformei. Minha loba está lá. Às vezes, consigo senti-la, como uma sombra, mas ela não aparece. O alfa do rio prateado, Marcos, disse que eu era um beco sem saída genético, um desperdício de recursos. Ele disse que eu não poderia produzir filhotes fortes se nem mesmo conseguia me transformar. Então, ele me deu 24 horas para deixar o território. Florence ouviu, sua expressão escurecendo. Antigamente, lobos sem lobos eram protegidos, vistos como curandeiros ou curadores. Mas nas estruturas modernas e hipercompetitivas das matilhas, eles eram frequentemente descartados. Marcos é um tolo, rosnou Florence. Transformar-se não faz de você um lobo. Sobreviver faz de você um lobo. Você me arrastou por 6 milhas. Você explodiu sua casa para cobrir nossos rastros. Você tem mais alfa no seu dedo mindinho do que Marcos tem em todo o seu conselho. Sarafina sentiu um calor subir pelo pescoço. E não era por causa do frio. Era raro. Não, era inédito ouvir validação de alguém, muito menos de um rei. Bem, ela desviou o assunto, acendendo a pequena pilha de gravetos. Marcos também está lidando com uma infestação poderosa em seus quartéis do sul. Então o karma funciona de maneiras misteriosas. Florence soltou uma risada, um som seco e rouco. Você sabe disso? Eu ouço coisas. Eu observo. Ela derreteu neve em uma pequena xícara de lata sobre o fogo. Aqui, beba. Água quente ajudará a tirar os tremores. Ele pegou a xícara, seus dedos roçando os dela. Uma faísca, elétrica e aguda, saltou entre eles. Florence congelou. Sarafina puxou a mão para trás como se tivesse se queimado.
Não era o estalo avassalador de um vínculo de acasalamento que exigia que ambos os lobos estivessem no auge da saúde e da ressonância, mas era o precursor, a estática, o reconhecimento biológico de que suas almas eram compatíveis. Florence olhou para ela por cima da borda do copo. O azul de seus olhos se aprofundou, girando com uma possessividade repentina e intensa. O veneno havia suprimido seus sentidos, mas aquele toque cortou a névoa. Sarafina, ele disse, sua voz baixando uma oitava, ressoando em seu peito. Não, ela sussurrou, recuando para o outro lado da fogueira. Você está delirando. É a febre. Eu sei como é a febre, disse Florence intensamente. E eu sei como é isso. Você também sentiu. Eu sou um exilado, Florence. E você é o rei do oeste. Não existe nós. Existo apenas eu tentando levá-lo a um rádio para que você possa voltar ao seu palácio e eu possa voltar ao que restou da minha vida. Você acha que vou deixá-lo aqui? Perguntou Florence com raiva brilhando nos olhos. Depois disso, acho que você não terá escolha. Cale não está apenas tentando matá-lo para tomar o trono. Ele está fazendo isso porque o conselho é fraco. Se você voltar com um ômega sem lobo como seu companheiro, eles vão te devorar vivo. Você precisa de um lunar que seja um guerreiro, um metamorfo, alguém com uma linhagem. Eu decido de quem preciso. Florence rosnou. Ele tentou se levantar para diminuir a distância entre eles, mas sua perna cedeu novamente. Ele bateu no chão com força, gemendo. Sarafina estava ao seu lado instantaneamente, com as mãos em seus ombros para estabilizá-lo. Pare com isso. Você está rasgando os pontos. Então pare de me empurrar. Ele sussurrou, segurando seus braços. Ele estava perto agora. Muito perto. Ela podia sentir o cheiro dele sob o sangue e o suor. Tempestade e cedro. Era inebriante. Não estou te empurrando, ela disse suavemente, suas defesas desmoronando. Estou tentando mantê-la viva. A energia gasta discutindo é energia que você não tem. Florence olhou para ela, seu olhar caindo sobre seus lábios, depois voltando para seus olhos. Ele se inclinou, sua testa repousando contra a dela. Quando eu recuperar minhas forças, Sarafina cruzou. Vamos terminar esta conversa. Recupere suas forças primeiro, ela respondeu, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Eles ficaram assim por um momento, dois párias no centro de um mundo congelado, encontrando calor no atrito de sua sobrevivência compartilhada. Então, um som quebrou a intimidade. Um uivo. Não era o uivo solitário de um lobo cinzento. Era um som mecânico coordenado, um uivo sintético usado por caçadores para rastrear presas. Sarafina se afastou, apagando o fogo com um punhado de neve. Eles encontraram nosso rastro. Quão perto? Perguntou Florence, sua voz voltando ao modo de comando. Perto, disse ela, olhando para a escuridão que se aproximava. E desta vez eles não estão usando drones. Eram cães de caça. Modifique o plano, disse Florence. Não podemos chegar ao posto florestal. Não com cães nos nossos calcanhares. Eles vão nos alcançar na encosta aberta. Há um antigo acampamento madeireiro no vale, disse Sarafina, sua mente percorrendo rapidamente seu mapa mental do território. É um ponto de estrangulamento. Ponte estreita, ravina íngreme. Se conseguirmos atravessar a ponte e descer, vamos cortá-los. Mostre o caminho, lobinha, disse Florence. Eles partiram na noite, mas enquanto caminhavam, a dinâmica havia mudado. Eles não eram mais apenas sobreviventes, eram uma unidade. E Florence Blackwood não estava mais lutando apenas para recuperar seu trono. Ele estava lutando pela mulher que o sustentava. A estática no ar ficava mais forte a cada quilômetro. O vínculo estava despertando, e que Deus ajudasse quem tentasse rompê-lo. O acampamento madeireiro era um cemitério de máquinas enferrujadas e alojamentos desmoronados, recuperados pela neve implacável. Ele ficava à beira do desfiladeiro do Homem-Morto, uma queda de 90 metros em um abismo, onde um rio congelado agitava-se sobre rochas irregulares. A única maneira de atravessar era pela Widowmaker, uma ponte suspensa construída há 50 anos para transportar caminhões de madeira. Era feita de cabos de aço e tábuas grossas de madeira que agora estavam escorregadias devido ao gelo e apodrecendo por falta de manutenção. Lá, Sarafina ofegava, apontando para a estrutura balançante, iluminada pelo fraco luar. Atrás deles, o uivo dos cães mudou de tom. Eles haviam encontrado um rastro fresco. Estavam perto. Florence estava exausto. O veneno do lobo havia penetrado profundamente em seu tecido muscular, causando cãibras agonizantes a cada passo. Sua visão estava se tornando embaçada. Apenas o aperto de Sarafina em seu cinto, puxando-o fisicamente para frente, o mantinha em pé.
Se atravessarmos, eles simplesmente nos seguirão, disse Florence, cerrando os dentes contra a dor. Não se a ponte não estiver lá, disse Sarafina com severidade. Eles chegaram à beira do desfiladeiro. O vento ali era feroz, soprando forte pelo cânion e fazendo a ponte balançar violentamente. Os cabos gemiam sob o peso do gelo. Vá, insistiu Sarafina, empurrando-o em direção à primeira prancha. Mantenha seu centro de gravidade baixo. Não olhe para baixo. Florence pisou na ponte. Ela tremeu sob seu peso. Ele agarrou o cabo de aço gelado com os nós dos dedos brancos. Cada passo era uma batalha para manter o equilíbrio. O vento tentava arrancá-lo da estrutura. Sarafina o seguia de perto. Sua espingarda estava pendurada nas costas, seus olhos fixos na linha das árvores atrás deles. Eles estavam na metade do caminho quando o primeiro cão saiu correndo da floresta. Era uma enorme besta geneticamente modificada para rastreamento, com os olhos brilhando em vermelho devido aos estimulantes de combate. Ele parou bruscamente na beira do desfiladeiro, latindo furiosamente. Então os homens apareceram, 6 deles fortemente armados, e no centro, ladeado por 2 guarda-costas enormes, estava Cale Thorne. Cale era tudo o que Florence não era. Magro, elegante, com a beleza de um político, ele usava um terno tático branco imaculado, que parecia absurdo na realidade sombria da selva. "Florence!" gritou Cale acima do vento, sua voz amplificada por um megafone. "Olhe para você rastejando pela neve como um cão chicoteado arrastado por um exilado. É patético." Florence parou no meio da ponte balançante. Ele se virou lentamente, seus olhos azuis queimando com um ódio que cortava a névoa do veneno. "Cale, você não teve coragem de terminar o trabalho sozinho." "Estou terminando agora", respondeu Cale suavemente. "Afaste-se da garota Florence, pule. Poupe-se da indignidade de ser baleado por mercenários. A matilha precisa de um líder forte, não de alguém que é morto por uma adaga envenenada em um bordel." "Era uma reunião diplomática", rugiu Florence, a mentira ferindo sua honra. "A história é escrita pelos vencedores." Cale sorriu com desdém. Ele acenou para seus homens. "Matem o Omega primeiro. Deixem-no assistir." 3 rifles foram levantados simultaneamente. "Abaixem-se!" gritou Florence, tentando se jogar sobre Sarafina para protegê-la. Mas Sarafina não se abaixou. Ela vinha calculando esse momento desde que saíram da cabana. Ela sabia que não poderiam escapar das balas. Sabia que Florence estava fraco demais para lutar. A única vantagem que tinham era o terreno. Enquanto os mercenários miravam, Sarafina enfiou a mão no bolso do casaco Parker e tirou a pistola de sinalização que tinha recolhido. Ela não mirou nos homens. Ela mirou diretamente na ponte. As tábuas de madeira da Widowmaker tinham sido tratadas décadas atrás com creosote, um conservante de alcatrão de carvão altamente inflamável. Ao longo dos anos, o óleo penetrou profundamente nos poros da madeira. "Queime!" ela sussurrou e puxou o gatilho. O sinalizador chiou, lançando um raio vermelho ofuscante de magnésio que se incrustou nas grossas vigas de sustentação logo abaixo de seus pés. Por um segundo, nada aconteceu. Então, a madeira envelhecida e encharcada de óleo pegou fogo com um estrondo. O fogo não apenas queimou, ele explodiu, alimentado pelo acelerador e avivado pelos ventos do cânion. "Ela é louca!" gritou um dos mercenários, abaixando sua arma enquanto as chamas corriam pelas tábuas em direção às âncoras em ambos os lados. "Corra, Florence!" gritou Sarafina, empurrando-o violentamente para o outro lado. O calor era intenso, queimando seus rostos. Eles correram os últimos 15 metros, com a ponte literalmente se desintegrando sob suas botas. Atrás deles, o fogo atingiu o centro da ponte. Cale observou horrorizado enquanto seu caminho para o trono se transformava em uma faixa de fogo contra o céu noturno. Atirem neles agora!" gritou ele, perdendo completamente a compostura. Balas zuniam ao lado deles, ricocheteando nos cabos de aço. Uma delas raspou o ombro de Florence, mas ele mal sentiu. Eles mergulharam na margem nevada do outro lado do desfiladeiro, no momento em que os cabos de sustentação principais, enfraquecidos pelo calor intenso, se romperam com o som de tiros de canhão. Toda a estrutura, chamas, madeira e aço, desabou no abismo abaixo. O silêncio tomou conta do desfiladeiro, quebrado apenas pelo crepitar dos destroços em chamas lá embaixo e pelo uivo do vento. Cale estava do outro lado, a 50 metros de distância, mas separado por um abismo impossível de atravessar. Seu terno branco perfeito era iluminado pelo brilho vermelho infernal que vinha de baixo. Seu rosto era uma máscara de pura raiva impotente. Florence estava deitada na neve, com o peito arfando,
olhando para seu traidor. Ele levantou uma mão trêmula e fez uma saudação lenta e deliberada a Cale. Você errou, irmão, sussurrou Florence. Sarafina rastejou até ele. Ela estava tremendo, com as sobrancelhas chamuscadas, a adrenalina batendo forte. Ganhamos algum tempo, disse ela com voz oca. Mas agora estamos presos neste lado da cordilheira, sem comida, sem abrigo, e você ainda está morrendo. Florence olhou para ela, a luz do fogo refletindo em seus olhos, misturando-se com o azul cobalto profundo. Ele estendeu a mão e pegou a dela. Seu aperto era fraco, mas firme. Não vou morrer hoje, Sarafina, declarou ele, com uma nova determinação endurecendo sua voz. O rei está morto. Vida longa ao rei. Eles encontraram abrigo em uma caverna rasa de calcário a 5 quilômetros do desfiladeiro, protegida do vento. Não era muito, mas era seco. Aquela noite foi o ponto de virada. A febre atingiu níveis perigosos. Florence se debatia em delírio. Seu corpo travava uma guerra em nível celular. O veneno do lobo tentava parar seu coração. Sua fisiologia alfa tentava queimar o veneno. Sarafina não podia fazer nada além de segurá-lo. Ela deitou-se em cima dele, usando o calor do próprio corpo para impedi-lo de congelar durante as convulsões, sussurrando palavras de conforto sem sentido em seu ouvido, enquanto ele rosnava nomes de pessoas há muito mortas e batalhas há muito travadas. Algum tempo antes do amanhecer, as convulsões pararam. Florence ficou imóvel. Sua respiração, que era superficial e irregular, ficou mais profunda. Tornou-se lenta, rítmica, poderosa. O calor insuportável que irradiava de sua pele esfriou. Sarafina, exausta além da conta, cochilou com a cabeça em seu peito. Ela acordou com um som. Bum, 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 seu coração. Batendo forte, constante, como um tambor de guerra. Ela se sentou. A luz fraca do amanhecer penetrava na caverna. Florence a observava. A mudança era surpreendente. O palar cinza havia desaparecido, substituído por um rubor saudável. As olheiras sob seus olhos haviam sumido. Até mesmo o ferimento em sua perna, quando ela o examinou, já havia cicatrizado, um processo que deveria levar semanas. O rei estava de volta. Quanto tempo? Perguntou Florence. Sua voz não era mais rouca. Era profunda, aveludada e firme, a voz que comandava exércitos. 2 dias desde que eu te encontrei, murmurou Sarafina, sentindo-se de repente muito pequena no espaço apertado da caverna. O poder que emanava dele agora era intenso, quase sufocante. Florence sentou-se, alongando seus ombros largos. O movimento era fluido, predatório. Ele olhou para ela, e a intensidade de seu olhar fez com que ela prendesse a respiração. A estática entre eles não era mais apenas uma faísca. Era um zumbido no ar. Você ficou, ele disse. Era uma declaração de admiração. Eu não tinha outro lugar para ir. Ela desviou o olhar, desviando o olhar. Agora que ele estava melhor, a realidade da situação deles caiu sobre ela. Ele era o rei Alfa. Ela era uma exilada sem lobos que havia destruído seu único lar. A aliança temporária deles havia acabado. Florence estendeu a mão, sua mão grande segurando o queixo dela, forçando-a a olhá-lo. Seu toque era gentil, surpreendentemente gentil para um homem capaz de tanta violência. Não faça isso, ele ordenou suavemente. Não diminua o que você fez. Você desafiou uma nevasca, um veneno projetado para matar primos e o esquadrão da morte de Cale Thorne. Não há nenhum guerreiro na minha guarda com a sua coragem, Sarafina Cross. Eu apenas fiz o que tinha que ser feito, e agora farei o que deve ser feito, disse Florence. Seus olhos endureceram, passando da ternura para o cálculo frio. Cale acha que estou preso neste lado da montanha. Ele voltará para a cidadela para reivindicar o trono antes que se espalhe a notícia de que ele falhou em me matar. Ele precisa do conselho para ratificar sua liderança. Ele dirá que você morreu no incêndio na ponte, concluiu Sarafina. Exatamente. Ele fingirá ser o segundo a sofrer, forçado a assumir o comando. Florence se levantou, sua cabeça roçando o teto da caverna. Precisamos voltar antes da cerimônia de ratificação em 2 dias. Não podemos contornar a cordilheira em 2 dias, disse Sarafina, colocando sua mente prática de volta ao trabalho. E não temos comunicação. Um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo rosto de Florence. Não precisamos caminhar, e não precisamos de comunicação moderna. Ele caminhou até a entrada da caverna e olhou para a natureza selvagem coberta de neve. Ele fechou os olhos e respirou fundo, se concentrando. Então ele se soltou. A mudança foi instantânea e violenta. Sons de ossos quebrando e se remodelando. Músculos se rasgando e se regenerando a velocidades impossíveis.
Sarafina se pressionou contra a parede do fundo da caverna, observando com um temor aterrorizante. Onde o homem estava, agora havia um monstro. Ele era enorme, facilmente pesando 4 toneladas nos ombros. Sua pelagem era negra como a meia-noite, espessa e brilhante, absorvendo a luz. Suas garras eram do tamanho de adagas curvas, rasgando o chão de calcário. Ele virou sua cabeça enorme em direção a ela. Seus olhos eram do mesmo azul cobalto penetrante. O grande lobo do oeste. Ele bufou, uma nuvem de vapor subindo de seu focinho. Ele olhou para ela, então apontou a cabeça em direção à entrada. Um convite. Sarafina hesitou. Este era um predador de ponta em sua forma mais pura. Mas olhando aqueles olhos azuis, ela viu o homem que ela havia cuidado durante a febre. Ela deu um passo à frente e colocou uma mão trêmula no pelo espesso e áspero de seu pescoço. Era incrivelmente macio. Confie em mim. A voz em sua cabeça agora era clara como um sino. A conexão mental estava totalmente estabelecida, ressonante e inegável. O lobo abaixou o corpo até o chão, permitindo que ela subisse em suas costas largas. Ela agarrou sua pele, enterrando as mãos profundamente no calor. Segure-se firme, pequena loba. Sua voz ressoou em sua mente. Temos um reino para reconquistar. Ele se lançou para fora da caverna. A corrida de volta foi um borrão de velocidade e força que desafiou a compreensão de Sarafina sobre biologia. Florence não apenas correu. Ele devorou a paisagem. Ele saltou sobre abismos, rasgou profundas camadas de neve como um limpa-neve e navegou pelas encostas traiçoeiras com uma agilidade impossível. O que lhes levou 2 dias de luta agonizante, levou ao grande lobo 6 horas. Contornaram a ponte queimada, atravessando o rio congelado quilômetros rio abaixo, onde o gelo se mantinha firme sob o seu peso. Contornaram as margens das cidades, permanecendo nas florestas profundas, uma sombra passando na noite. Ao amanhecer do 2º dia, chegaram aos arredores de Obsidian City, a capital fortaleza da Aliança Ocidental. A cidade estava de luto. Bandeiras pretas pendiam dos arranha-céus imponentes. Os enormes painéis digitais que normalmente exibiam preços de mercado ou notícias do bando estavam pretos, mostrando apenas o brasão de obsidiana. Uma cabeça de lobo preto em um escudo prateado com uma única faixa branca atravessando-o. O sinal de um alfa caído. Ele não perdeu tempo enterrando você, sussurrou Sarafina, deslizando das costas de Florence na cobertura da densa floresta que margeava os limites da cidade. Florence se transformou de volta. Ele estava nu na neve, indiferente ao frio, seu corpo irradiando poder e fúria. Ele olhou para a cidade que era seu direito de nascença, agora envolta em seu sudário fúnebre prematuro. Precisamos de Elias, disse Florence, vestindo as roupas extras que Sarafina havia colocado em sua mochila, muito pequenas e apertadas em seu peito. Mas elas servirão. Meu Gama! Ele controla as defesas da cidade. Se Kelly ainda não o eliminou, ele é a nossa maneira de entrar. Como podemos chegar até ele sem alertar a rede de vigilância de Kylie? Há uma antiga torre de vigia de incêndios na crista norte, disse Sarafina, lembrando-se dos seus mapas. Os guardas florestais costumavam usar rádios VHF analógicos antes da instalação do sistema de satélite. Se o equipamento ainda estiver lá, os varredores digitais de Kaylee não captarão a frequência. Florence olhou para ela, impressionado novamente. Você é cheia de surpresas. Sou paranoica, ela corrigiu. Vale a pena. Eles chegaram à torre sem serem detectados. O rádio era antigo, coberto de poeira, mas Sarafina conectou a bateria de sua pistola de sinalização a laser aos terminais. Ele ganhou vida com um ruído estático. Florence pegou o microfone. Ele não usou o protocolo padrão. Ele falou uma frase em código conhecida apenas por seu círculo íntimo, que remonta às primeiras campanhas que fizeram juntos. Aqui é Iron Actual chamando Shadow Trace. A neve está ensanguentada na Cordilheira Oriental. Responda. Silêncio. Longos segundos agonizantes se passaram. Então, uma voz rachou pelo alto-falante, cheia de descrença e emoção reprimida. Iron Actual, aqui é Shadow Trace. Confirme a autenticação. Repito, confirme a autenticação. A cidade acredita que você está morto em combate. Cale é um mentiroso e um traidor. Elias. Florence rosnou no microfone. Estou vivo e vou recuperar meu lugar. O salão dos ancestrais está seguro? Negativo. A cerimônia de ratificação começará em 1 hora. Todo o conselho está lá. Cale colocou a guarda obsidiana no perímetro. Ele está trazendo seus próprios mercenários particulares para a segurança interna. Florence cerrou os dentes. Ele não confia na matilha. Ótimo. Essa é a fraqueza dele. Elias,
Preciso que você abra o túnel de serviço do portão norte em 20 minutos. Só por 10 segundos. Você pode fazer isso por mim, Alpha? Vou arrancar o portão das dobradiças. Dê um show para eles, senhor. Florence desligou o microfone. Ele se virou para Sarafina. A expressão em seu rosto era assustadora. Uma mistura de expectativa e raiva fria. É hora de invadir um funeral, disse ele. Você está pronta para conhecer a matilha, Sarafina? Sarafina verificou a munição em sua espingarda, embora soubesse que seria inútil na sala do trono. Essa luta não seria vencida com balas. Estou pronta, disse ela, com o coração batendo forte. Ela não era mais apenas uma exilada. Ela estava entrando na cova do leão ao lado do rei. Fique perto de mim, ele ordenou, baixando a voz. Ele se aproximou, respirando seu cheiro, se preparando para a violência que estava por vir. Quando atravessarmos aquelas portas, tudo mudará. Não haverá mais volta para a cabana na floresta depois disso. Eu sei, ela sussurrou, encontrando o olhar dele. Queime os barcos. Florence sorriu, com uma expressão sombria e perigosa. Queime os barcos. O túnel de serviço do portão norte cheirava a ozônio e concreto úmido, uma garganta estreita de tubos de aço e cabos zumbindo que pressionavam por todos os lados. A água pingava constantemente do teto, contando os segundos. Elias havia cumprido sua promessa. A escotilha de manutenção estava destrancada, os sensores desligados por exatamente 10 segundos. Florence se moveu primeiro, uma sombra se destacando da escuridão. Sarafina a seguiu sem fazer barulho, suas botas lembrando neve, silêncio, sobrevivência. Ela verificou sua Remington uma última vez. 3 cartuchos. O corredor está acima de nós, murmurou Florence sob a escada em espiral. Cada palavra era transmitida pelos dutos de ventilação. A voz de Kayleigh trovejava através do metal como um sermão. Uma tragédia que atingiu o coração de nossa aliança. Florence Blackwood era um conquistador, mas também um homem destruído por sua própria fraqueza. Ele morreu sozinho na neve e não repetiremos seu fracasso. A mão de Florence apertou o corrimão até o metal gemer. Ele está condenando seus leais, sussurrou Sarafina. Elias também. Ele pode tentar, disse Florence, já se movendo. No topo, 2 mercenários guardavam as portas dos bastidores. Eles nunca levantaram seus rifles. Florence atravessou o espaço em um piscar de olhos. Um pescoço se quebrou. Um peito desabou para dentro. Os corpos deslizaram para o chão sem fazer barulho. Ele se endireitou e olhou para Sarafina. Ela estava machucada, suja de fuligem, sangrando, mas intacta. Pronta? Ele perguntou. Não, ela disse, engatilhando a espingarda. Mas vamos arruinar a noite dele. Florence chutou as portas, abrindo-as. O salão dos ancestrais ficou em silêncio. Centenas de lobos ficaram paralisados sob lustres de cristal e luz de tochas, todos voltados para o trono de obsidiana. Cale estava sentado ali, coroado, presunçoso, até que Florence Blackwood entrou na luz. Ele parecia um inferno, com roupas mal ajustadas, cicatrizes recentes, barba crescida com dor, mas o poder emanava dele em ondas sufocantes, forçando os lobos inferiores a baixarem os olhos. Eu protesto, disse Florence calmamente. Cale cambaleou ao se levantar. Um truque, um metamorfo. Cheirem-me, disse Florence, caminhando para a frente. A multidão se abriu instintivamente. A morte tem esse cheiro? Os murmúrios se espalharam como fogo. Avalio! Gritou Cale. A guarda de obsidiana hesitou. Recuem! Ordenou Florence. O capitão Jax bateu com o punho no peito. Comando reconhecido, Alpha Prime. Os guardas baixaram as armas. Cale gritou. Mercenários! Matem-nos! Sarafina não se escondeu. Ela deu um passo à frente, mirou e atirou. Não em um homem, mas no lustre acima do flanco dos mercenários. A corrente se partiu. 1/2 tonelada de cristal caiu, esmagando corpos e explodindo em caos. Para mim, rugiu Florence. Ele se transformou no meio do caminho. O grande lobo negro se libertou em um borrão de dentes e fúria. O salão se transformou em um campo de batalha. O guarda se voltou contra os mercenários. Gritos ecoaram na pedra. Sarafina se moveu baixinho entre os pilares, lutando como alguém que se recusava a morrer. Ela quebrou um nariz com a coronha da espingarda, derrubou outro homem com um tiro que quebrou ossos. Então ela viu Cale correndo. Ela largou a arma vazia e saiu correndo. O corredor era estreito. Cale girou, com a adaga brilhando, a mesma lâmina envenenada. Você arruinou tudo, ele sibilou. Ele se lançou, a lâmina cortou seu braço. A dor queimava. Ele a jogou contra a parede, com a faca em sua garganta. Florence apareceu, ensanguentado e nu. Ele congelou.
Mais um passo, Cale ofegou. E ela morre. Sarafina olhou nos olhos de Florence e balançou a cabeça uma vez. Não! Ela agarrou o dedo mínimo de Cale e o dobrou para trás. O osso estalou. Cale gritou. Ela deu uma cabeçada forte nele. Florence! Florence diminuiu a distância e acabou com ele com as próprias mãos, jogando Cale contra a pedra, até que a faca caiu e o corpo ficou mole. Ele foi até a Sarafina instantaneamente, com as mãos tremendo. Você se cortou profundamente? Estou bem, ela sussurrou. Ele a beijou, desesperado, para se acalmar, então se afastou quando o corredor se encheu de guardas e anciãos. Ela não pode ser Luna, disse Lord Sterling fracamente. Florence colocou-se à frente dela. 6 milhas, disse ele. Ela carregou-me através de uma nevasca. Ela queimou-se viva para me salvar. Ela salvou-se para que eu pudesse vencer. Ele levantou a mão dela. Ela é a matilha. O ar detonou. Uma energia dourada surgiu entre eles. Um lobo branco espectral surgiu atrás de Sarafina, vasto e antigo. Os guardas caíram de joelhos. Saudai a Luna. Florence sorriu para ela, suave e verdadeira. Eles estão esperando, minha rainha. Não sei como ser uma. Você não precisa saber, disse ele. Apenas seja você mesma. Juntos, eles caminharam em direção ao trono. E essa, senhoras e senhores, é a lenda de Sarafina Cross e do Rei Alpha. É um lembrete de que a verdadeira força não é o poder com que você nasce, mas a vontade de continuar avançando quando o mundo lhe diz para parar. No final, a garota sem lobos não apenas sobreviveu ao inverno, ela se tornou o inverno. Se você gostou desta história, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o algoritmo a encontrar mais ouvintes como você. Não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder um upload. Eu lanço novos romances de lobisomens e thrillers dramáticos todas as terças e sextas-feiras. Deixe-me saber nos comentários. Você acha que Sarafina deveria ter se transformado no final? Ou foi mais poderoso ela ter permanecido humana? Eu leio todos os comentários. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.